Olá, pessoal, bom dia. Quem está chegando por aí, bom dia não, boa noite. Eu estou no Brasil, então por isso é bom dia, que são 8 horas e 23 minutos. Me desculpe o atraso, a live estava combinada para as 8 horas, mas eu me enrolei aqui com o meu programa do computador. Enfim, eu devo ter baixado alguma coisa aqui. Oi, Ayumi. Bom dia não, boa noite para vocês que estão aí no Japão, aqui é bom dia. E desculpa o atraso, tá? Mas eu fiz alguma coisa errada aqui no meu computador e tem um arquivo aqui que não está permitindo com que eu use a câmera, as câmeras. Então, eu não estava conseguindo nem entrar pela câmera do sistema, do computador, nem pela minha câmera. E aí eu me enrolei aqui até encontrar o motivo. O motivo é que eu estou usando, na verdade, um programa paralelo, que eu não sei de onde saiu, vou desinstalar essa porcaria quando tiver um tempinho. Bom, mas enfim, vamos lá. Muito obrigada pela presença de todos. Hoje a live aqui no grupo é para falar sobre dicas de como a gente pode ajudar os nossos filhos que têm TDAH, né, a terem uma vida melhor, como a gente pode entender melhor o TDAH e como que a gente pode ajudar. Eu preparei aqui algumas dicas para vocês. Só um instante que eu vou iniciar o vídeo aqui no Instagram. Tá? Sejam todos bem-vindos, só um instante. Bom dia. Só um instante que eu vou iniciar o vídeo aqui no Instagram. Todo mundo me ouve, gente? Todo mundo está me ouvindo? Coloquem aí, por favor, se vocês estão ouvindo. Pessoal, bom dia. Quem está aí no Instagram, deixa eu fazer um teste aqui, por favor. Deixa eu fazer um teste aqui. Bom dia. Quem está aí no Instagram? Bom dia, pessoal do Facebook também. Só um instante, deixa eu tentar me organizar aqui. Pronto. Ai. Eu coloquei uma mensagem no Instagram essa noite, avisando que às 8 horas eu ia estar fazendo uma live. São 8h25, me desculpa o atraso, mas eu me enrolei com um sistema doido aqui que apareceu. Um programa doido que apareceu aqui no meu computador, então eu fiquei super enrolada. Eu vou estar dividindo a minha atenção, tá? Vou estar olhando um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, porque eu estou no Facebook e no Instagram, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para começar. Paula está me dizendo que está ouvindo bem. Pessoal que está aí no Instagram assistindo, bom dia, Daniele. Bom dia, Daniele. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Paula. Bom dia, Yumi. Tá? Então, vamos lá. Estou bem atrasada, então só para não atrasar também a vida de vocês. E a minha, que acabando a live aqui, eu estou saindo correndo para o consultório. Vamos lá. A live... Pessoal do Instagram que está entrando agora, a live de hoje é para falar sobre como a família pode ajudar a vida da criança, do seu filho que tem TDAH. Tá? Então, é para dar algumas dicas de como a gente pode ajudar as crianças que têm TDAH, tá bom? Como pai, como mãe, como cuidador, como responsável por uma criança ou um adolescente que tem TDAH, como é que a gente pode ajudar? Eu separei algumas dicas aqui, tá? Para eu não esquecer. A primeira dica, pessoal, que eu posso deixar aqui como... Bom dia, Angel. Como a principal é a seguinte: antes de você concluir que o seu filho, enfim, a criança responsável por você tem o TDAH, vá procurar um diagnóstico. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele tem como características principais a impulsividade, a inquietação, a desatenção, tá? São, digamos assim, sinais de que alguma coisa está errada quando a criança ela tem, tá? Essa coisa de ser muito desatenta, muito inquieta. Só que o meio ambiente, muitas vezes, favorece esse tipo de comportamento da criança e não é o TDAH.
Então, o pai e mãe, antes de concluir por si só que é ou não TDAH, precisam observar bastante a sua vida, bastante a vida da família, bastante a rotina familiar, para ver se não está acontecendo alguma coisa dentro dessa casa, dentro dessa rotina aí, desse ambiente familiar, que não pode estar propiciando esse tipo de comportamento na criança, tá? Porque digamos, sinais, os sintomas do TDAH, eles podem perfeitamente se confundir com situações de estresse familiares, estresses que a criança pode estar vivendo numa determinada época, tá? Então, assim, separação de pais, mudança de escola, falecimento de familiares, enfim, desemprego dentro de casa, brigas entre os pais, estresse com o nascimento de um novo irmão. São inúmeras as situações que podem fazer com que a criança apresente em casa e na escola comportamentos que podem chegar, o pai e a mãe podem chegar à conclusão de que é o TDAH. Então, a primeira dica que eu dou é: desconfiou, procura a ajuda de um profissional, tá? O diagnóstico do TDAH ele não pode ser feito de maneira rápida. Na verdade, é uma investigação que é feita. Desconfie, se você for ao médico, e o médico te atender já de imediato, te dando um diagnóstico. Desconfie. O diagnóstico do TDAH tem que ser uma investigação profunda da vida da criança, tem que ter, o médico tem que fazer todo um inquérito, perguntar à família, buscar informações da escola e até mesmo perguntar à própria criança, porque quem sofre com aquele sentimento é ela. E, além disso, ele precisa estar buscando a ajuda de outros profissionais, porque o diagnóstico, o médico não dá sozinho, é ele que assina lá o laudo final, é ele que vai dar o diagnóstico final, mas não é ele sozinho que tem que fazer isso. Ele pode lançar a mão de ajuda de outros profissionais, como o psicólogo, o psicopedagogo, fonoaudiólogo, vários outros profissionais que podem estar ali observando e atestando junto com o médico para estar corroborando com o resultado, tá? É preciso tomar muito cuidado com o diagnóstico, porque a criança ela pode, às vezes, ter ali um atestado médico de uma situação que ela, na verdade, às vezes não tem, e que está sendo só propiciada ali qual a palavra que eu falo agora? Pela crise, enfim, que pode estar acontecendo no momento. Então, é isso, tá? E aí, se tem um laudo confirmando que a criança tem esse diagnóstico do TDAH, os pais precisam tomar vários cuidados para poder fazer com que essa criança, ela continue vivendo uma vida como qualquer outra criança, que ela não se torne da noite para o dia uma criança especial. Porque muitos pais, e isso eu observo com frequência, entram num total desespero quando descobrem que a criança tem TDAH e fazem ali do TDAH uma condição assim como se a criança estivesse, enfim, próximo da morte. Como se fosse uma doença incurável. TDAH não é doença, tá? Seu filho não está doente porque ele tem TDAH. Seu filho tem uma condição diferenciada, vai ser um modus operandi dele, a forma dele agir, tá? São características que ele vai estar levando para a vida dele, mas ele não está doente. Ele apenas tem uma condição diferenciada. E se você começa a tratar o seu filho como uma pessoa doente, muitos pais às vezes querem até o diagnóstico de que a criança é especial. Ah, não, meu filho precisa ser considerado especial para ter direito a determinadas coisas que a lei dá a crianças especiais. Gente, eu não concordo com isso, tá? Eu acredito que quando a gente dá para o TDAH a condição de uma doença, a gente está meio que atestando ali para a criança que ela tem um problema muito sério, um problemão mesmo, que ela vai estar carregando pela vida um peso enorme nas costas. E o TDAH, ele se torna assim um peso, ele se torna assim um grande problema, quando não é feito o diagnóstico,
ou quando esse diagnóstico ele é feito e é dado para ele um tamanho, um peso, uma crítica muito maior do que na verdade ele tem. Pais, tomem muita atenção com isso. Por que a gente precisa tanto buscar o diagnóstico do nosso filho? E isso quanto antes melhor, tá? Eu falo muito isso. O diagnóstico do TDAH ou de qualquer outro transtorno, como a dislexia, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, qualquer outro diagnóstico, é sempre bom que seja feito quanto antes, desculpa, o quanto antes, para a gente poder encontrar saídas para ajudar o nosso filho o mais rápido possível, tá? Então, é esse o objetivo do diagnóstico. Não é para que o pai pegue um papel ali assinado pelo médico e saia levando para onde foi esse papel assinado e mostrando para todo mundo a cada vez que seu filho faz uma coisa errada. Não, mas o meu filho fez isso porque ele tem TDAH. Ah, não, mas o meu filho tem isso porque ele tem o TDA. E, infelizmente, você vai rotulando o seu filho, vai impedindo que o seu filho se desenvolva de forma autônoma, porque você vai dando uma limitação para ele muito grande. Né? Vai mostrando para ele que ele é muito limitado, que ele é muito dependente, que ele tem ali uma coisa nas costas dele que ele vai carregar pelo resto da vida, que está marcando ele ali na testa, TDAH. E isso é muito ruim para a criança. Né? Como a Paulinha está falando aqui, usar o TDAH como um amuleto. Eu diria que, Paulinha, não é um amuleto, mas sim uma bengala. Muitos pais usam o TDAH como uma bengala. Bengala para a criança e, às vezes, bengala para ele mesmo, tá? Por quê? O comportamento das crianças com TDAH, principalmente as crianças que têm a hiperatividade, costuma ser um comportamento disfuncional na questão da agitação. Elas costumam ser muito impulsivas, muito agitadas. Então, elas falam demais, elas deixam as coisas caírem demais, elas não prestam atenção na aula, por isso, muitas vezes, têm tendência a ter notas baixas na escola. Elas não têm rotina para organizar as coisas, elas não terminam. Elas têm muito hábito de não terminar atividades que começam, elas não dão atenção àquelas coisas que não chamam a atenção delas. Essas são características das crianças que têm o TDAH, tá? Só que tudo precisa ser trabalhado. Tudo precisa ser trabalhado. Por isso, o pai, a mãe, o cuidador de uma criança que tem o transtorno precisa ter muito amor e paciência para lidar com essa criança. Ter muitos exercícios de repetições, muitas vezes está ensinando a criança a fazer e refazer, até que vai ter um momento que ela vai aprender. Mas muitos pais não, muitos pais querem um diagnóstico para testar que aquela criança tem aquele problema ali e pronto, acabou. A vida vai seguir assim, né? Sempre vou estar justificando os erros do meu filho e não assumindo para mim a responsabilidade de que eu preciso ajudar o meu filho. Né? Então, pais com crianças de TDAH precisam ter muita paciência e às vezes eles não conseguem isso sozinhos. Eles precisam de ajuda. Por isso, os profissionais aí que trabalham com crianças, adolescentes ou adultos mesmo, que tenham formação nessa área, podem estar ajudando, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado como pai, como cuidador, com relação à questão do diagnóstico e como ajudar nosso filho depois que a gente recebe esse diagnóstico, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui algumas dicas depois que a gente já tem esse diagnóstico. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é apoiar as suas crianças. Nós precisamos dar apoio, ser o suporte dos nossos filhos, se você tem lá a criança que tem o TDAH. Ser aquela pessoa que vai estar do lado dela e não ser aquela pessoa que vai ser mais uma para criticar, para julgar. Falta muita informação sobre o TDAH. Muitas vezes as pessoas falam que é besteira, que ele não existe. Sim, o TDAH existe. Existe uma supervalorização do TDAH? Existe uma supervalorização do TDAH. Isso também concordo. Porque nós vivemos em um mundo mais agitado, nós vivemos em um mundo mais acelerado, tá? Então, muitas vezes, por isso que eu falei lá no início do vídeo, precisa tomar muito cuidado se o meio ambiente
não está propiciando um comportamento da criança que possa estar levando aí para um possível TDAH. Porque o nosso próprio ambiente, o meio ambiente, a vida, a rotina diária, acaba fazendo com que, às vezes, a gente confunda esses comportamentos, confunda esses sinais, tá? E aí, a gente acaba se confundindo, às vezes, e acabando levando para o lado errado o TDAH, tá? Então, assim, apoiar a criança. Vou apoiar, estando junto dela, tendo bastante paciência com o que eu preciso ensiná-la. Preciso também ter bastante paciência com o meio ambiente em torno dessa criança. Eu preciso acompanhar a escola de perto. Eu preciso estar próximo dos professores. Eu preciso estar próximo da direção da escola. Tem que estar, gente. Tem que estar. Aquela coisa de deixar a criança no portão da escola, virar as costas e ir trabalhar. A criança depois volta na saída. Ou às vezes a gente nem vai na escola, pega o transporte leve e traz. Para crianças que têm TDAH, isso é um grande transtorno, é um grande problema, tá? Para crianças que não têm um transtorno, que estão ali dentro da rotina, não ter um acompanhamento dos pais, já é um transtorno imenso. Para crianças que têm o TDAH e os pais não têm o acompanhamento da escola, isso é muito ruim, tá? Existem escolas que não têm muita informação a respeito de TDAH? Infelizmente existe. Tá? A sociedade como um todo ainda não recebe informação devidamente. As escolas, os profissionais, eles não têm o preparo muitas vezes. Aqueles que têm o preparo foram buscar por conta própria, porque o sistema de educação ainda não é um sistema preocupado em trabalhar a inclusão, que eles dizem, né? Trabalhar as diferenças. Ainda é uma coisa muito na teoria, na prática, os sistemas de educação ainda não fazem o papel que deveria, tá? Então, aqueles professores que buscam informação são aqueles que às vezes vivenciaram as experiências dentro da sua sala de aula e foram buscar mais informações para aprender, porque o sistema ainda não auxilia. Então, nós, como pais, precisamos dar o suporte aos nossos filhos, apoiando eles dessa maneira. Se a escola não tem a informação que eu preciso para ajudar o meu filho, eu não tenho só que ficar criticando. Isso também é muito comum e eu vejo e, enfim, a gente às vezes fica quieto, não fala nada para não abrir discussões e abrir críticas, né, a respeito. Mas se você tem um filho que tem o TDAH, seu filho está numa escola e você percebe ali que aquela escola não tem o preparo, tente se aproximar daquela escola e levando você chegando próximo daquela escola como um parceiro, uma pessoa que quer ajudar o seu filho e também a escola, o trabalho da escola como um todo, o trabalho da professora, o trabalho da direção, o trabalho, enfim. Não que você vá trabalhar de graça nessa escola, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você vá como alguém que precisa dar um apoio ao seu filho, trazendo a melhor saída possível para os sintomas que ele tem, para os sinais do TDAH. Então, no dia a dia, apoie o seu filho em casa, nos lugares onde ele convive e na escola principalmente. Porque a gente sabe que os principais prejuízos da criança que tem o TDAH estão na escola. São os comportamentos relacionais, ali as relações que ele tem, e a questão do aprendizado também, que é muito prejudicada. Então, apoie o seu filho, acompanhe o seu filho de perto. Não critique apenas a escola, não critique apenas o fato da escola não ter a informação, mas tente ajudar da sua maneira. Tente trazer a escola para perto de você, tá? Para que você fique perto da escola. Para que a escola ela receba você como ali alguém que pode ajudar. Porque muitas vezes o professor também se vê sozinho. O professor se vê numa sala enorme, não sei como é no Japão, mas aqui no Brasil as salas de aulas têm 30, 40 crianças, muitas vezes para um professor. Isso não digo nem que só na rede pública, mas muitas vezes na própria escola particular, na própria rede privada, essa realidade é muito comum. E aí o professor fica tendo que dar conta de uma turma inteira com várias características diferentes, porque ali dentro tem as crianças com as suas marcas, né? E muitas vezes não recebe o acompanhamento, a ajuda possível. Então nós, como pais, se podemos dar esse auxílio à escola, por que não? Tá? Então é isso, pessoal. Apoiem a criança, tá? Ajudem
gerencie o estresse que essa criança apresenta. Por exemplo, a criança ela é muito agitada, muito ansiosa. Se você responder com ansiedade, responder também com estressada, a criança vai responder também. Então, preste atenção, a melhor forma de reagir com a criança que tem um TDAH, principalmente a que tem o perfil hiperativo, impulsivo, é sempre responder com calma. Não ter o mesmo comportamento que ela frente ao estresse, frente à ansiedade, tá bom? Criança com TDAH precisa de rotina. Como que os pais podem ajudar nessa questão da rotina? Por que ela precisa de rotina? Porque ela tem a tendência a não completar as atividades que ela realiza. Então, a criança com TDAH, ela precisa estar sempre repetindo as atividades atividades todo dia precisam estar organizadas, porque assim ela vai aprender a completar pouco a pouco as suas atividades. Então, mantenha a rotina diariamente, inclua ali tempo para trabalho de casa, tempo para brincadeira, mantenha as tarefas fixadas em algum lugar. É sempre bom ter aqueles post-its, aqueles papeizinhos coloridos, anotado pela casa das atividades, das tarefas que a criança tem que fazer, e os horários que ela precisa fazer, deixar coladinho na geladeira, tá? Ou em quadro de avisos. Crianças com TDAH usam muito quadro de aviso, pode ser aquele quadro branco com caneta, que a gente escreve, e ali deixar as atividades organizadas do dia a dia, tá? Sempre com antecedência, deixar as atividades organizadas. Criança com TDAH precisa desse tipo de estímulo. Isso ajuda bastante, tá? Sempre, diariamente, está observando, organizando, tudo previamente. Isso também funciona muito bem para crianças que têm o TDAH, que têm o Asperger. Desculpa, crianças que têm o autismo, né? O TEA, as crianças com Asperger. A Sheila aqui no Instagram tá falando isso, é verdade. Meu filho tem autismo e a rotina é fundamental. É uma coisa bem interessante, porque às vezes as crianças que têm autismo têm como comorbidade o TDAH. Né? Não é a criança que tem TDAH que tem como comorbidade o autismo, não, tá? Muitas vezes os pais até descobrem primeiro o TDAH e depois, investigando melhor, vão entender que a criança, na verdade, tem o autismo, tem o TEA. E como são transtornos com características parecidas, os sintomas parecidos, a gente acaba se confundindo às vezes. Então, crianças com autismo, principalmente, precisam muito de regras, precisam ter tudo muito bem organizado, muito bem planejado. E crianças com TDAH também. Usar a agenda é uma saída muito legal, tá? Para pais, para estar ajudando. Vamos lá ver mais o que eu anotei aqui. Sim. Usar sistema de recompensa, que a gente chama na psicologia de reforço positivo, para crianças que têm o TDAH, é muito bom, é muito legal. Quando eu falo reforço positivo, é sempre dar um tipo de recompensa para a criança quando ela consegue concluir uma atividade, quando ela consegue concluir algo que a princípio seria chato e desagradável para ela. Só que aí ela recebendo essa recompensa, ela começa a perceber que, tem uma vantagem em fazer essa atividade aí. Mas quando eu digo recompensa, eu não estou dizendo premiar essa criança com algo físico, como, por exemplo, dar dinheiro. Vou te dar R$5 se você limpar toda a cozinha. Não é isso, tá? Claro que, às vezes, um estímulo material, como um presentinho, uma lembrancinha, enfim, um doce, alguma coisa para a criança, é bom, é interessante, mas não pode prevalecer o estímulo material. O reforço positivo que eu digo é sempre incentivar essa criança, elogiando-a, ou então ofertando a ela algum tipo de carinho. Crianças gostam muito, gente. Crianças precisam, todos nós precisamos de afeto, todos nós precisamos de carinho. E muitas vezes nós pais nem percebemos que não estamos fazendo isso com os nossos filhos, devido à rotina corrida, do trabalho, das responsabilidades, das contas para pagar. E criança, ela precisa o tempo todo desses estímulos, tá? Elas precisam o tempo todo ver que elas são queridas, ver que o que elas fazem vale a pena. Porque se para o outro, que é aquela pessoa que é importante pra gente, aquela pessoa não tá nem aí, pra que ela vai fazer então as coisas?
mais ou menos assim que a criança funciona, tá? Ela precisa ver que ela vale a pena mudar o comportamento dela, tá? De forma positiva, mas isso precisa, para isso ela precisa se ver incentivada. E não é só criança que tem TDAH, qualquer outra criança também vai se sentir assim, tá? É bom sempre pais dividirem com as crianças atividades relaxantes, atividades agradáveis, não só atividades agradáveis, né? Porque a gente sabe que a criança, por exemplo, que tem o TDAH, aquilo que não interessa a ela é chato. Então, ela não quer fazer, ela não vai prestar atenção. Então, dentro desses estímulos aí positivos, que tal também estar ajudando a criança, oferecendo a ela atividades agradáveis, como estímulos naquelas atividades mais chatas que ela tem que fazer. Vamos fazer atividades relaxantes, atividades tranquilas, um passeio num parque. Tente tirar em alguns momentos para tirar mesmo a criança do mundo agitado, do mundo de excesso de informações, que é o nosso mundo normalmente agora, né? Nós temos a TV a cabo com inúmeros canais, nós temos a internet com diversas ofertas, nós temos, enfim, tanto excesso de informação, tanta poluição no meio ambiente, que isso também acaba sendo um agravante para o comportamento aí de criança hiperativa. Tente tirar alguns momentos para levar essa criança e compartilhar com ela momentos de atividades relaxantes, atividades agradáveis, tá? Crianças com TDAH precisam receber informações claras, informações diretas. Elas têm uma grande dificuldade de manter o foco de atenção por muito tempo. Então, se você for dar uma informação muito prolongada para ela, muito longa, provavelmente ela vai se perder no meio do caminho e não vai conseguir concluir a tarefa. Então, o que você precisa fazer? Ser direto, tá? Ser direto, mantendo o contato visual, fazendo com que ela olhe para você e confirme se ela está ouvindo aquela informação e se ela entendeu o que você fez, o que você falou. Sempre pedindo para ela repetir. Joãozinho, você entendeu o que eu falei? Sim. O que é que você tem que fazer? Bababá. Confirma e acompanhe o que ele está fazendo para ver se ele realmente fez o que você mandou, tá? Então, ao conversar, mantenha sempre o contato visual com a criança que tem o TDAH. Pergunte se ela está entendendo e peça para ela repetir. Estimule sua criança, seu filho, a desenvolver os talentos que eles têm. Se a criança tem, no TDAH, algum transtorno que atrapalha a aprendizagem dela, que isso é muito comum de acontecer, crianças com TDAH têm como comorbidades, às vezes, alguns transtornos de aprendizagem que vão atrapalhar o desenvolvimento dela na escola, por um lado. Mas, por outro lado, nós podemos estimular os talentos que essas crianças têm. E aí, estimular isso através de atividades extraescolares, tá? E procurar saber o que ela pode ter de talento especial. Crianças hiperativas, elas costumam ser muito criativas. Eu coloquei isso no Facebook e acho que no Instagram também outro dia. Por que a criança hiperativa costuma ser muito criativa? Hiperativa costuma ser muito criativa. Porque ela acaba utilizando estratégias no cérebro dela, o cérebro dela acaba utilizando estratégias diferenciadas para poder solucionar aqueles problemas que ela não consegue resolver normalmente. Então, elas desenvolvem muito o espírito lúdico, muita criatividade, e isso acaba ajudando elas de alguma maneira. Então, vamos observar essas crianças, tá? A criança que tem o TDAH, muitas vezes vai ter dificuldade de fazer amigos. Essa dificuldade, ela acontece muitas vezes, na maioria das vezes, por uma característica que a criança com TDAH tem, que é a imaturidade cognitiva. O que é isso? Pais com crianças TDAH vão perceber muitas vezes que a criança, às vezes, ela é um pouco imatura para a idade dela. Ela parece ser, a cabecinha dela funcionar num tempinho menor do que, na verdade, a idade cronológica dela é. E aí ela acaba
quando vai se encontrar, conviver com crianças da sua faixa etária, que isso acontece demais na escola, porque as turmas são agregadas, são agrupadas, né, por idade. Então, às vezes a criança, ela não se identifica com aquelas crianças ali e ela acaba se comportando de maneira indevida para aquele grupo. E aí a gente não consegue entender, os pais às vezes sofrem com isso, choram e se desentendem na escola. E por isso que volta lá no início, pais apoiem seus filhos, pais acompanhem seus filhos na escola, pais orientem os professores dos seus filhos, estejam juntos, sem tornar a criança uma pessoa dependente de você, tá? É importante falar isso. Você vai criar o seu filho para se tornar o mais independente que possível, o mais independente de você possível, até porque ele vai crescer, vai deixar de ser criança e vai se tornar um adulto. Então você tem que ensinar seu filho a ser independente. Mas, claro, apoiando, orientando na medida do possível, tá? Então, estimule o seu filho a fazer amizade, estimule a fazer amigos, conversando com ele sobre as características das crianças, de como que ele tem que se comportar. Muitas vezes vão ter conflitos e aí você vai voltar a conversar. Percebe que é sempre um vai e vem, é sempre um faz, refaz. É assim que a gente tem que ensinar as crianças com TDAH, tá? Sempre que as regras forem seguidas, sempre que vocês lá observarem que eles estão seguindo as regras, recompense, elogiando, dando um carinho, mostrando a sua satisfação com relação àquele comportamento dele, tá? Quando eu falo apoiar o seu filho, é ajudar ele a lidar com a falta de atenção, a desorganização e a impulsividade, tá? A gente precisa ficar atento à maneira que a gente tem de ajudar o nosso filho, tá? Como a gente faz para trabalhar a falta de atenção do nosso filho? Quando eu falo assim, vamos manter uma rotina, vamos criar regras, é isso que a gente está fazendo, tá? A desorganização também. Quando o pai e a mãe está estabelecendo regras com essa criança, está estabelecendo rotinas, ela está ajudando a criança a trabalhar com a desorganização dela. E também com a impulsividade, quando você coloca na cabeça dessa criança que ela precisa começar e terminar uma atividade. Que ela precisa começar, seguir uma ordem até concluir atividades. Então, percebe, pais, como o nosso papel é fundamental para o desenvolvimento da minha criança, do meu filho que tem TDAH, tá? Então, regras, rotinas, elas são extremamente necessárias para crianças que não tenham transtorno. Isso já é fato. Crianças que não têm transtorno nenhum precisam de regras. Precisam. Imagine crianças que têm. Então, vamos observar isso, tá? As regras sempre têm que ser diretas, de forma simples, e tem que ficar expostas para as crianças. Uma forma de ajudar o nosso filho que tem TDAH. Limite de críticas. Pais criticam muito os filhos com TDAH e fazem isso sem perceber. Isso é um problemão para a criança. Tá? Nós focamos a nossa observação no negativo e não damos valor àquilo que a criança faz de positivo. A gente critica demais, a gente mostra o tempo todo o erro que o nosso filho tem. Isso é um problemão enorme. Limite as críticas aos seus filhos. Se não for possível elogiar o comportamento, dê um retorno mesmo assim, sempre por meio de um diálogo. Não brigas, enfim. Muitas vezes a gente estressado, a gente se cansa de estar repetindo uma informação e briga, bota de castigo, e não explica para a criança, não conversa com ela, não dialoga. Filhos, crianças aprendem pelos modelos. Então, observem como você está se comportando com seu filho, observe o que você está fazendo na educação do seu filho, que ele está observando você e vai aprender igualzinho você ensina a ele, não pelo que você fala, mas pelo que você faz. Tá? Então, críticas prejudicam demais a autoestima da criança. Críticas são importantes, mas
não pode ser o tudo da criança. Lembra que crítica para adultos já é um negócio complicado, tem que ser uma coisa crítica construtiva que a gente fala, né? Imagine para crianças que não entendem muito bem nem o que elas estão sentindo. Então, mantenha um diálogo, se não for possível elogiar, sempre explicando, esclarecendo, tá? O que aconteceu ou o que não aconteceu naquele momento. Nós precisamos ter muito respeito e compreensão com o nosso filho que tem o transtorno, tá? A gente tem que ter sempre em mente que a gente está lidando com uma condição, tá? Que o filho tem, que não é porque ele quer, é porque é dele. São características dele. E ele não tem culpa de reagir assim ou assado dentro do comportamento do TDAH. E se a gente não contribuir com o nosso apoio, com a nossa orientação, ele não vai sair disso nunca. Ele vai cada vez piorar, tá? Porque aí ele vai desenvolvendo outras características negativas, tá? Que a gente chama de comorbidade às vezes, que aparecem justamente porque o diagnóstico não é feito, ou se o diagnóstico é feito, o acompanhamento não é feito corretamente, tá? Então, assim, crianças com TDAH têm tendência a desenvolver ansiedade, depressão, o TOD, que é o transtorno positivo desafiador. Essas características, esses três, né, essas comorbidades, elas são muito comuns, por quê? Criança com a depressão. Por que a depressão? Porque a criança com TDAH, ela é prejudicada muito na questão da sua autoestima, porque ela observa ao seu entorno o tempo todo crianças com características diferentes que as dela, e ela vai percebendo que ela é diferente e ela vai se sentindo inferior. Se ela não tem um pai, um responsável que a apoie, que mostre para ela que ela não tem essa característica, mas ela tem outras, alguém que possa estar ajudando e incentivando, ela vai começar a entrar em depressão. Ela vai crescendo dentro desse estigma e tem a tendência a entrar em depressão. Ansiedade também. A criança, às vezes, não se entende com o seu próprio transtorno, ela quer ser igual às outras pessoas, ela não entende porque ela não é e vai crescendo ansiosa, e vai crescendo cheia de problemas, tá? Então, olha aí o apoio dos pais, o acompanhamento dos pais. Por isso, pais precisam buscar informação. Precisam se informar, não tem como ser diferente, tá? Precisam estudar sobre o transtorno, sim. Precisam pedir ajuda de profissionais que entendem mais do assunto, sim. Se não para o seu filho, que seja para você, tá? Mas precisa saber de mais informações. Outra coisa que os pais fazem muito e não percebem, comparações. Se você tem mais de um filho, provavelmente existe aquele filho que tem o TDAH e aquele filho que não tem o TDAH. Às vezes acontece como o TDAH também tem como uma das possíveis causas a genética, pode acontecer de mais de um filho ter TDAH. Mas, na maioria das vezes do caso, é um filho ou outro que apresenta o TDAH. E aí, os pais, eles fixam nessas diferenças e acabam comparando demais os filhos. Isso eu digo, não precisa nem ser crianças com TDAH, tá? Mas crianças com suas características próprias. Se você tem mais de um filho, não faça comparação entre eles. Cada criança tem as suas facilidades e as suas dificuldades. Cada criança tem as suas próprias características. Evitem, não digo nem evitem, mas não compare os seus filhos de forma alguma, em momento nenhum. Cada um tem a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, tá? Não faça comparação, não faça. Procure sempre saber o que a criança está sentindo, como? Através de diálogo, através de conversa. Se você vive num ambiente em que você não conversa com seu filho, não adianta, quando ele chegar lá na adolescência, quando ele chegar lá na fase adulta, reclamar que seu filho não conversa com você, que seu filho não tem intimidade com você. Isso tudo a gente faz com a criança pequenininha. Conversa, bater papo, trocar o assunto, é com o nosso filho dentro de casa quando ele é pequeno. E aí ele vai crescendo e vai tendo com a gente a questão da intimidade, a questão da troca de contato. E isso que eu estou falando aqui não é só para crianças com TDAH, é para qualquer criança. Se você quer ter lá na fase do seu filho, em que ele entrar na adolescência, que é aquela fase crítica, né? E você quer ter um adolescente próximo de você,
converse com ele, mantenha diálogo, aproxime-se dele. Se você for aquele pai, aquela mãe que acha que só precisa ter regras e direcionamento com relação à rotina, enfim, a ensinar o que é certo e o que é errado, sem bater papo, sem conversar, sem dialogar, você vai ter problemas quando seu filho entrar na fase da adolescência, com certeza, tá? Então, saiba o que seu filho está sentindo, converse com ele. O ambiente de crianças que têm TDAH, o ambiente, digamos assim, os quartos, as salas de aula, elas precisam ter o mínimo de estímulo possível. Porque estímulos... Lembra, crianças com TDAH têm desatenção muito facilmente. Então, quanto mais informação ela receber, mais ela tem a tendência a ficar desatenta. Então, um quarto repleto de muitos elementos, um ambiente repleto de muitas informações, vai acabar desviando o foco dessa criança, tá? Estimule a prática de atividades físicas. A criança com TDAH tem a agitação psicomotora, ou seja, ela precisa estar o tempo todo em movimento. Ela precisa estar o tempo todo se movimentando. Até porque aí ela gasta energia. E aí depois ela para um pouquinho. Mas é importante estar intercalando atividades mais calmas, atividades mais agitadas. Atividades mais agitadas para ela gastar toda essa energia que ela tem acumulada. Atividades físicas mais calmas para ela poder ficar um pouquinho mais centrada, um pouquinho mais calma. Mas é importante a gente não levar a criança para uma atividade porque a gente acha que aquilo vai fazer bem a ela. Eu lembro bem que o meu filho, quando era pequeno, coloquei ele no karatê. Ah, vou colocar ele no karatê, né? Regras. Pô, né? Lá o professor, o sensei, que a gente chama no karatê, vai colocar regras nele, vai colocar ele no eixo. Ah, pobre mãe. Vou colocar meu filho para fazer uma atividade que tem regras. Que aí ele vai aprender a respeitar as regras. E meu filho foi. Ficou alguns meses. Mãe, não quero mais não. Por quê? Eu observei o que ele queria? Não, eu observei o que eu queria. Qual era a minha necessidade? Então, os pais têm que ficar preocupados com isso, tá? Atentos a isso. Será que você não está querendo aí atender a sua necessidade não do seu filho? As atividades físicas são muito importantes e a gente precisa estimular, mas a criança precisa fazer aquilo que ela gosta. Então, observe se a atividade que você está propondo a essa criança é algo que ela goste. Tá? Então, a gente vai colocar essa criança, vai procurar uma atividade física para essa criança para ajudar a desenvolver o desenvolvimento dela, né? A trabalhar essa parte psicomotora muito agitada e também ajudar a trabalhar a atenção dela. Então, observem, tá, papais? Sempre é bom ofertar à criança brincadeiras com jogos e regras. Pais em casa, sempre que se puderem dar presentes, estimular brincadeiras em família, jogos com regras, tá? Isso ajuda bastante a criança a entender que ela está no mundo onde ela precisa obedecer regras, ela está no mundo onde ela precisa obedecer caminhos, onde ela precisa começar e terminar. Isso é uma maneira de a gente apoiar o nosso filho também, tá? Crianças com TDAH, às vezes, precisam de alguns momentos de relaxamento durante o dia. Poderia ser aquele cochilinho na parte da tarde, tá? Alguma atividade onde ela fique mais atenta, mais centrada. Procure ver como vocês podem estar oferecendo esse momento de relaxamento à criança durante o dia, tá? E aqui vai a minha última dica, e talvez uma das mais importantes, talvez uma das mais importantes. Estimule a independência do seu filho. Eu falei isso antes. Mas agora eu vou frisar a independência do seu filho. Tá? Pais com crianças com TDAH, elas precisam ajudar os seus filhos a se tornarem pessoas independentes. Não é errado, tá? Estar ao lado do seu filho, lembrando sempre a eles as regras e ajudando eles a se organizarem. Mas tenho limites nisso. Não sejam conforme eu falei, o diagnóstico não pode ser a bengala da criança que tem TDAH, mas vocês, pais, também não podem ser a bengala do seu filho. Quando nós nos colocamos como bengala dos nossos filhos, achando que tudo eles precisam da gente,
a gente está ali contribuindo para que ele fique o tempo todo, a vida inteira, dependente de nós, e isso é doentio. Isso é um problema muito sério. Tá? A criança ela vai crescer, vai entrar na fase da adolescência, na fase da adulta, sempre achando que ela não é capaz de fazer as coisas sozinha, sempre se sentindo insegura e com medo imenso de entrar no mundo real. Porque o mundo real é aquele mundo da vida adulta, onde o pai não está o tempo todo presente, aliás, às vezes muito não presente. Então, estimule a independência do seu filho. Vá aos poucos fazendo com que ele vá desenvolvendo a sua independência, as suas atividades sozinho. Tá? Então, ele vai crescendo e a gente vai estimulando. Ele vai crescendo e a gente vai se afastando. É como assim, como um dar e tirar. Você ajuda, mas você ao mesmo tempo propicia que ele faça sozinho. E vai fazendo isso, aos pouquinhos, vai tirando. Entendeu, gente? Não deixe o seu filho dependente de você. Não faça isso, não permita isso, que isso é um grande problema para a vida dele adulta. Nós estamos criando filhos que vão crescer e vão se tornar adultos. Então, nós não podemos ficar presos àquela condição dependente da criança para sempre, tá? Lembrando que TDAH não é doença. As pessoas que têm TDAH, elas conseguem conviver perfeitamente com o transtorno quando elas são adultas, se elas forem estimuladas da forma correta durante a sua vida, tá? Elas vão aprendendo a lidar com o transtorno, elas vão desenvolvendo dentro delas próprias a sua maneira própria de reagir a eles. E é esse o nosso papel como mãe, como pai, como cuidador de uma criança com TDAH. É ajudá-los a encontrar esses caminhos. E não nós sermos o caminho. Não, 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 de maneira nenhuma, tá? E bem, eu espero que eu possa ter ajudado vocês com essa live, pessoal. Me desculpa estar falando um pouquinho acelerado, mas eu me atrasei mesmo no início. E não consegui estar entrando na hora marcada que eu tinha combinado com vocês. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Aqui no Facebook, tá, gente? A Paulinha tá falando que o filho dela odeia o cochilinho da tarde. Isso acontece, isso é muito comum. Olha lá, mas sempre dorme porque se cansa bastante. A Luísa fala assim, tenho medo de deixar meu menino sair sozinho, tenho medo dele se acidentar, tem 5 anos. Claro, né, Luísa? Ele só tem 5 anos, acho que eu teria medo se meu filho saísse sozinho, mas assim, com 5 anos ele já pode, por exemplo, brincar sozinho no quintal. Você mora em condomínio, então ele já pode brincar um pouquinho com os amiguinhos no condomínio, sempre através da sua observação. É assim, né? A gente cuida do nosso filho, às vezes, dando espaço para ele. E a gente vai dando esse espaço aos pouquinhos, a gente vai se afastando. Dói, né? O coração dói, o coração aperta. Eu sei que dói, eu sei que aperta. Essa coisa da gente se afastar do nosso filho. Mas a gente precisa fazer isso, tá? A gente precisa fazer isso pelo bem dele. Faz isso aos pouquinhos, ele só tem 5 anos. Crianças com TDAH tem isso, né? Elas são muito agitadas, elas estão com sono, elas brigam com o sono, isso mesmo. Mas a gente vai aprendendo devagarinho a dar um jeito nisso. Bem, pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês na live de hoje, tá? Deixem os comentários de vocês aí na live, que mais tarde, quando eu voltar, eu respondo a todo mundo, tá legal? E eu agradeço mais uma vez a Yumi pelo convite. Peço, por favor, que depois, Ayumi, se possível, você me mande o vídeo para eu poder postar na minha página, no Facebook, tá bom? Pessoal do Instagram aí que me acompanhou, obrigado pela presença de vocês, tá? E é isso, pessoal. Vamos ajudar os nossos filhos a conviver com o TDAH. Vamos ajudar a torná-los crianças independentes e crianças mais saudáveis no mundo, tá? Crianças mais preparadas para o mundo, tá bom? Então, ó, até logo. Tchau.